Oi, 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 galera, tudo certo, tudo tranquilo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tunai. Galera, nesse vídeo vou explicar para você o que são carboidratos, um tipo de biomoléculas muito legal de você entender. Bora, bora? Então, o que seria carboidratos? Bom, uma definição que a gente usa é a seguinte: carboidratos são aldeídos ou cetonas polihidroxilados, ou seja, estamos falando de compostos orgânicos de função mista, porque tem que ter aldeído com várias hidroxilas, ou vários álcoois, né? Ou ainda cetonas com várias hidroxilas. Então, carboidratos normalmente são aldeídos ou cetonas polihidroxilados, tudo bem? Uma segunda característica é que eles são solúveis em água, a maioria deles. Mas por que eles são solúveis em água? Exatamente pela presença de hidroxilas. E aí você vai se lembrar que quem tem hidroxila acaba fazendo ligações de hidrogênio com a própria água. Tudo bem? Normalmente os carboidratos também têm carbono assimétrico. Ah, Wanderson, isso é uma condição para que eles tenham atividade óptica ou isomeria óptica. E o poder calórico desses caras é de cerca de 4 quilocaloria por grama. Ponto final. Beleza? Só que existe um outro jeito de você entender carboidrato. Carboidrato também pode ser definido como hidrato de carbono, como se fossem moléculas de água unidas ao carbono. Lógico que se você pegar carvão, que contém carbono, tacar água, não vira carboidrato, isso é óbvio. É só um jeito de simplificar, entendeu? Eu vou dar um exemplo bem comum para todos, que é glicose. Como que a gente escreve a forma da glicose normalmente? A glicose a gente escreve como sendo C6H12O6. Maioria de vocês conhece isso aqui. Tá pronto, C6H12O6. Só que essa glicose ela poderia ser escrita de um jeito diferente. Tá? Qual seria esse jeito? A glicose poderia ser escrita nesse formato diferente que o Wanderson mostrou aqui. A glicose poderia ser escrita assim, ó, C6. Aí você abre parênteses, H2O, 6 vezes. Esse formato diferenciado aqui se encaixa exatamente nisso aqui. Percebeu? É como se fosse 6 moléculas de água unidas a 6 átomos de carbono. Ponto final. Entendeu a definição? Bem tranquilo, bem fácil de você entender. Beleza? Vamos para frente? Agora eu preciso falar para você sobre as reações que eles fazem. Reações, né, que caem em provas de vestibulares, em processos de avaliações seriadas, em provas do Enem, né? Quais são as reações que os carboidratos normalmente fazem? Bom, eu selecionei algumas mais importantes. Olha a primeira. Na primeira reação, você parte da glicose, que reage com O2, produzindo CO2 e água. Qual o nome disso? Uma das reações que mantém a gente vivo, respiração aeróbia ou aeróbica. Na segunda reação, você percebe que é basicamente o contrário. Você parte de CO2 e água e você produz um carboidrato. Isso é o que você chama de fotossíntese, tudo bem? Tem uma outra muito legal que acontece quando se faz o pão caseiro, né? Na fermentação alcoólica, um carboidrato, como por exemplo glicose, vira etanol. O C2H6O que você está vendo aí nada mais é do que o etanol. Não é à toa que esse processo é chamado de fermentação alcoólica. E produz, além disso, CO2, que no caso do pão caseiro, é o gás que faz a massa crescer. Tudo bem? E tem uma outra fermentação que acontece nos seus músculos. Quando você quer vai na academia, depois de 3 anos sem fazer nada, você resolve fazer 800 abdominais, uma pancada só. Vai doer pra caramba, se você conseguir, inclusive. Por quê? Vai ter um processo de fermentação lática, onde o carboidrato é convertido em quem? Em ácido lático. Não é para decorar a fórmula, né? É só para curiosidade. Esse C3H6O3 é a representação simplificada do ácido lático. Então eu te mostrei nesse slidezinho 4 reações bacanas que os carboidratos podem fazer parte. Respiração, fotossíntese, fermentação alcoólica e também a fermentação láctica, entre outras menos comuns. Tudo bem? Bora lá? Agora eu preciso falar para vocês sobre as classes de carboidratos. Isso é muito importante. A primeira classe é chamada de monossacarídeo. Mono quer dizer coisa pequena, mas a definição bonitinha é: os monossacarídeos, eles não sofrem hidrólise.
O Wanderson quer dizer que eles não se quebram de jeito nenhum. Não é isso. Eles não se quebram em carboidratos menores. Eles podem até ser quebrados em moléculas menores, óbvio, mas não se quebram em carboidratos menores. Eles já são os menores, os mais simples dos carboidratos, entendeu? Beleza? Então, monossacarídeos são carboidratos que não se quebram, não se hidrolisam em carboidratos menores. E 3 muito importantes para a gente saber estão na sua telinha aí, ó. Quem são eles? Um deles é a tal da frutose, encontrada no mel, nas frutas. Uma outra eu nem preciso falar, né? Que é a glicose. E tem um também que faz parte da composição do açúcar do leite, que é chamado de galactose. Aliás, o açúcar do leite, de verdade, é a lactose, que quando você ingere, ela é desdobrada, ela é quebrada, hidrolisada em glicose e galactose. Tudo bem? Mas não é essa parte mais importante. Eu quero chamar a atenção para outras coisas. Por que a frutose é um carboidrato? Dá uma olhadinha. Isso aqui é uma acetona. E esse negócio que o Wanderson está destacando agora são hidroxilas. Espera aí, um composto cetônico e também polihidroxilado é um carboidrato. Vamos para o da frente? E a glicose? A glicose não tem cetona, mas ela tem aldeído. E além do aldeído, o que mais você está vendo? Eu estou vendo várias hidroxilas. Só para lembrar, a presença de várias hidroxilas faz os monossacarídeos serem bem solúveis em água. Quando você olha para a galactose, mesma coisa. É apenas um isômero, né? Percebeu? Muda pouca coisa. Você enxerga o aldeído e o que mais que você detecta? Eu detecto vários álcoois, várias hidroxilas. Portanto, é um composto que é um aldeído polihidroxilado também. Só uma curiosidade, a frutose, por ter cetona, você pode chamar ela de uma cetose. Ose é a terminação para os monossacarídeos. Cetose, porque tem cetona. A glicose e a galactose você poderia chamar de aldose. Por quê? Porque tem aldeído. Poderia ser que numa prova aparecesse o termo para você aldoexose ou cetoexose. Por que isso? Aldoexose. Porque tem aldeído e tem 6 carbonos. Por que cetoexose? Porque teria cetona e também teria 6 carbonos. Mas é bem fácil de entender. Tudo bem? Beleza? Agora uma curiosidade sobre os monossacarídeos. Isso é muito importante. Os monossacarídeos em solução aquosa, eles sofrem um processo maluco diferente denominado de ciclização. Eles deixam de ter cadeia aberta para ter cadeia fechada. Olha que bonito isso aqui. Você está vendo um desenho da glicose, como ela veio ao mundo, bonitinha, pura, na forma acíclica ou aberta. Em água, a glicose deixa de ser aberta. Tem todo um mecanismo bonito, uma reação orgânica maluca por trás disso. A glicose que era aberta, ela vira uma glicose na forma cíclica. Tem uns nomes meio diferentes aqui, né? Glicopiranose, ela é chamada também de M-acetal, que não é o caso agora ainda, tudo bem? Mas os monossacarídeos em soluções aquosas, eles deixam de ser abertos normalmente e passam a ter cadeias fechadas. Entendeu? Você percebeu? Olha só a primeira e a última estrutura. A estrutura aberta se transformou numa estrutura fechada hexagonal. Percebeu isso? Só para você não se perder, vamos pensar assim. Aqui está o carbono 1 da glicose, 2, 3, 4, 5. O sexto fica de fora. Olha aqui no desenho cíclico. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e o 6 fica de fora. Aí ele faz a ponte entre o 1 e o 5 através de um oxigênio. Tudo bem? Agora o segredinho. Quando a glicose se cicliza, ela pode se ciclizar de 2 jeitos possíveis. Pode ser que no carbono 1, que é esse carbono aqui, né, que eu já destaquei para você, a hidroxila esteja para o lado de cima do plano. Só que também a hidroxila pode estar do lado de baixo do plano. Certo? Então eu quero dizer o seguinte, que a glicose, quando cicliza, ela pode se apresentar na forma alfa, quando a hidroxila do carbono 1 estiver abaixo do plano. Mas ela pode ser uma glicose do tipo beta, quando a hidroxila do carbono 1 estiver acima do plano. Ok? Mas faz diferença ser alfa e beta? Faz. A alfa, por exemplo, forma amido, glicogênio. A beta forma um outro tipo de polissacarídeo chamado de celulose. Beleza? Mas esse é um fenômeno comum a quem? Aos monossacarídeos. Tudo bem? Show de bola. Vamos para frente.
Agora é o seguinte, olha isso, disacarídeo. O que é um disacarídeo? É a união de dois monossacarídeos. Uma molécula é um carboidrato formado por dois monos, né? Faz sentido. Então, a primeira coisa que o Wanderson colocou sobre os disacarídeos, são formados por dois monos, e existe uma ligação entre esses dois monossacarídeos. Que ligação é essa? Esse O que você está vendo aqui. E esse O é um éter, mas ele caracteriza um negócio chamado de ligação glicosídica. Ainda são muito solúveis em água, por quê? Porque tem muitas hidroxilas expostas à água. E um aviso importante, eles são quebrados, hidrolisados na digestão. Essa fórmula que você está vendo super bonita na sua tela representa o quê? A tal da sacarose, o açúcar comum que a gente come todos os dias. E quando você ingere sacarose, ela é quebrada, ela é hidrolisada em duas coisinhas. Quais são? Uma é a glicose, perceba que é na forma fechada, não é na forma aberta, perceba, é na forma cíclica. E ela se quebra também em frutose. Tudo tranquilo? Show de bola, beleza? Esse é o disacarídeo chamado de sacarose, que é quebrado em glicose e frutose. O açúcar do leite que eu comentei há pouco chama-se lactose. Quando você ingere esse açúcar, ele se quebra em glicose e galactose. Aí, se uma criança tiver intolerância à lactose, essa quebra não acontece satisfatoriamente. Aí vai ter diarreia, vai ter dores abdominais e por aí vai. Normalmente, para de tomar o leite com lactose. Ok? Show de bola. Olha isso agora. É uma reação assim, muito interessante, né? Uma reação peculiar chamada de inversão da sacarose. O nome é meio assustador, mas você vai entender. A inversão da sacarose nada mais é do que a quebra da sacarose. Que a gente acabou de ver. A gente acabou de falar agora há pouquinho que quando a sacarose se quebra, ela vira o quê? Ela vira dois carboidratos menores. Vira dois monossacarídeos. Um é a glicose e o outro é a frutose. Normal. Então, mas por que inversão da sacarose? É o seguinte. Quando a sacarose se quebra, você já sabia que ela virava glicose e frutose. E essa glicose e frutose tem um nome diferente. Você pode chamar de açúcar invertido, que é um açúcar muito solúvel, que não se cristaliza fácil, utilizada para fazer bombom de licor, para fazer doces em calda e por aí vai. É um açúcar que não tem um risco tão grande de cristalizar como o açúcar comum. Ele é salgado? Não. O nome é açúcar invertido por quê? Porque a sacarose sozinha, purinha, ela é destrógira, com um desvio da luz polarizada de 66,5 graus. E a mistura glicose e frutose, chamada de açúcar invertido, se você somar aqui mais 52,7 com menos 92, vai dar perto de menos 40. Ou seja, a sacarose sozinha tem comportamento destrógiro. A mistura chamada açúcar invertido tem comportamento o quê? Levógiro. Então, por que o nome é açúcar invertido? Ele é salgado? Não. Ele é muito doce, inclusive, né? E muito solúvel. Mas como opticamente o comportamento se inverte, você chama esse processo de inversão da sacarose. Quem é que provoca isso? Uma enzima chamada de sacarase, mas você pode chamá-la também de invertase, porque ela provoca essa inversão. Tudo bem? Beleza? Falei um pouquinho sobre monossacarídeos e também sobre os disacarídeos. Tranquilo? Só que agora tem uma outra classe. Falei de mono, falei de di, agora tem os polissacarídeos. O que é isso? Carboidratos complexos formados por milhares de unidades monossacarídicas. E essas unidades monossacarídicas vão estar também na forma cíclica. Entendeu o que eu falei? Agora não é juntar 2 ou 3 fragmentos de glicose ou frutose, é juntar milhões, às vezes. E são ligados entre si, de novo, por ligações glicosídicas. Para que servem polissacarídeos? São usados para quê? Bom, normalmente eles são usados para armazenar energia, como, por exemplo, glicogênio no nosso corpo, amido nos vegetais. Ou lá na celulose tem a função estrutural. Então, são as duas funções primordiais dos polissacarídeos. Bora lá? Beleza? O primeiro que eu vou falar para você chama-se amido, que todo mundo conhece. O que é o amido? Amido é um polissacarídeo de reserva da célula vegetal. A molécula bem reta, muito linear. O que quer dizer muito linear? Ela tem pouquíssimas ramificações. Você está vendo um N bem grandão aqui? É para dar uma ideia de que esse fragmento da molécula, esse hexágono derivado da glicose, se repete milhares de vezes. E por ser bem retinha,
ela é fácil de formar hélices em soluções aquosas. Tudo bem? O que você está vendo aqui? Estou vendo várias hidroxilas, o amido não é tão solúvel mais. Por quê? Porque a cadeia carbônica é muito grande. Beleza? Esse Ozinho, só para destacar, caracteriza a função éter e também caracteriza a ligação glicosídica. Só que agora tem milhões de ligações glicosídicas. Tudo certo? Tranquilo? Agora tem um cara parecido com o amido, chamado de glicogênio. Mas olha a diferença gritante. Polissacarídeo de reserva da célula animal, enquanto que a amido era da vegetal. O glicogênio já tem mais ramificações. Você percebeu que esse carbono aqui é o carbono número 6 de uma determinada glicose. Esse carbono aqui é o carbono número 1 de uma glicose vizinha. Essa ligação entre o carbono 1 de uma glicose e o carbono 6 da outra, a gente chama de ligação alfa 1,6. A ligação alfa 1,6 é quem faz um polissacarídeo, como o glicogênio, ser mais ramificado. Tudo bem? O que mais que você enxerga? A ligação glicosídica, muitas vezes, e por aí vai. Normalmente, por não serem mais retinhos, não conseguem formar estruturas em hélice. Quando você se alimenta, que você ingere amido, seu corpo tem a capacidade de quebrar esse amido em unidadezinhas de glicose, por exemplo. Só que uma parte ele vai ter que guardar como reserva. Mas guarda na forma de amido? Não, porque você não é planta. Ele guarda na forma de um outro polímero. Qual? O glicogênio. Ok? Beleza? Tranquilo? Quando ele quebra o amido, isso acontece na etapa de catabolismo. Mas quando essas glicosezinhas derivadas do amido vão ser grudadinhas para formar glicogênio, isso já faz parte de uma outra etapa chamada de anabolismo. Fechou? Vamos para frente? Aí tem um polissacarídeo, que é um polímero natural chamado de celulose. E aí, quais são as características? É o carboidrato mais abundante na natureza. Pensa na quantidade de árvores e vegetais que você tem. Função estrutural na célula vegetal. Você sabe que as células vegetais têm uma estrutura chamada de parede celular celulósica. Enquanto o amido e glicogênio era feito da alfa-glicose, a celulose é feita da beta. A estrutura é bem reta e ela acaba não sendo muito solúvel em água, de maneira que forma fibras do tipo insolúveis e que o nosso corpo não digere. Tudo bem? Nós digerimos amido, mas não digerimos celulose. Nós não conseguimos quebrar a celulose aqui, ó, em zilhões de unidades de glicose. Nós não temos essa capacidade. Tudo certo? Tranquilo? E o último polissacarídeo que o Wanderson fala chama-se quitina. O que é quitina? É feita da glicose, só que além da glicose tem um grupo amida pendurado, que você percebeu? Tem o hexágonozinho característico da glicose, mas tem esse grupo amida pendurado aí. Onde que se usa, onde que é encontrada a quitina? No exoesqueleto dos artrópodes e também nas paredes celulares dos fungos. Mas também, esse desenho maluco que você está vendo é classificado como um polissacarídeo. Entendeu a ideia? Então, nessa aula, eu falei para você sobre definição de carboidrato, em duas possíveis, né? Tem uma bem legalzinha, que é o tal do hidrato de carbono, que é bem legal de entender. Falei das reações que os carboidratos fazem e também da classificação básica, que é monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Tudo bem? Tranquilo? Não se esqueçam de se inscrever no canal Química Tonight. Se você gostou, se você entendeu, dê o seu like. Um grande abraço, galera. Até a próxima. Fui.